Aqui no estúdio da Band FM, o deputado federal Vitor Lippe, do PSDB, deputado que esteve recentemente em viagem, foi até a OCDE e hoje veio estar com a gente aqui, prestar contas sobre essa viagem e vai falar um pouquinho também com a gente sobre política, sobre nacional e muito mais. Boa noite, bem-vindo mais uma vez, deputado. Boa noite, Douglas, Paulo Roberto, em nome de vocês, toda a equipe da Band, aos nossos ouvintes. Eu realmente cheguei agora no sábado de uma viagem, foi uma reunião bastante intensiva, quase uma imersão aí de 4 dias na OCDE. A OCDE é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico dos Países da Europa. Hoje já tem mais gente do que a Europa, tem o México também, está o Chile, o Japão, né, que estão fora da Europa, mas que participam dessa instituição que hoje é uma das instituições mais importantes do mundo. Ela foi criada nos anos 50 para ajudar a recuperação da Europa após a Segunda Guerra Mundial, que estava tudo arrasado. Os Estados Unidos ajudou com o Plano Marshall, mandou centenas de bilhões de dólares para lá, mas daí acabou o dinheiro e eles precisavam organizar as economias para retomar o desenvolvimento da Europa. E essa instituição cresceu e hoje ela é um grande apoio para o desenvolvimento econômico, para o comércio internacional, para as regras de mercado. Então nós tivemos lá, eu mais 10 deputados, nós passamos lá 4 dias com dezenas de reuniões e o objetivo nosso era conhecer, já que essa comissão é o grupo de trabalho que vai propor a nova reforma tributária do Brasil. Então nós fomos lá porque eles são hoje os maiores especialistas em sistemas tributários do mundo. Inclusive todos os países da Europa, são eles que orientam, eles que formulam as novas adequações, as mudanças, para que todo mundo tenha um comportamento semelhante, porque hoje todo mundo tem comércio com todo mundo. Então você precisa ter uma certa uniformidade de regras, porque isso facilita para as empresas, facilita para os países, facilita para os investidores e, obviamente, cria um mercado mais previsível, mais seguro para todo mundo. E eles têm conhecimento da nossa... Sim, era esse o objetivo nosso, viu, Paulo? Eles também, como nós agendamos essa visita na OCDE, eles fizeram um levantamento do Brasil comparando com o mundo, com os outros países, e a gente foi entender como é que eles conseguiram superar muitas dificuldades que a gente vai ter para montar o sistema tributário no Brasil. Por exemplo, normalmente no IVA você tem um valor que é o mesmo tributo para todos os setores, tá? Isso é o ideal. No entanto, a gente sabe que existem serviços essenciais, por exemplo, como saúde, como educação, como construção civil, existe a área de pesquisa e inovação. Então, existem setores da economia muito importantes, estratégicos. Então, como é que a gente consegue organizar tudo isso? Quer dizer, ter um sistema simples, um sistema que seja igual ao da Europa, né? Hoje, esse sistema IVA, que eles são grandes especialistas, inclusive surgiu na França, por isso a sede da OCDE é na França, e lá tem essa representação de quase 40 países do mundo, mas são quase 60 países que participam direto ou indiretamente dessa instituição. São 2.500 pesquisadores, analistas de mercado, é uma instituição muito importante. E nós passamos exatamente 4 dias vendo a comparação do Brasil, como é que é o sistema brasileiro, as dificuldades que isso traz, comparar custos, comparar taxas, comparar como é que eles encaram, como é que a gente vai encarar, por exemplo, o comércio eletrônico, eles têm muito mais experiência nesse sistema do que nós. Então foi muito proveitoso e sem dúvida, isso vai nos ajudar a gente encontrar uma boa proposta para o Brasil, para que a gente tenha um padrão internacional de sistema tributário para o Brasil. Mas estamos longe disso, né? Hoje, atualmente, é o 184 pior do mundo, né? E nós estamos falando com o IVA, que é esse imposto sobre valor adicionado, ele hoje é utilizado em 170 países do mundo. 89% dos países do mundo utilizam o IVA. E nós fomos no berço do IVA. Eles é que, vamos dizer, recomendam as modernizações, as adequações do IVA. Então, agora, foi muito bom. Na reforma tributária, amplamente falando sobre ela, qual que é o maior temor? É queda de arrecadação? Não, não é queda, nós não vamos perder a arrecadação. Quem não perde? O município, o Estado, a União, enfim. Qual que é o Quer dizer, quem pode ganhar e perder com isso daí? Quem pode ganhar e perder com isso, exatamente.
Bom, a minha motivação para estar nisso é o seguinte, não é para aumentar a arrecadação nem de governo do estado, nem de município, nem de união, nada disso. É para melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Infelizmente o Brasil, apesar das grandes vantagens que tem, Paulo Roberto, o Brasil é o país que mais tem água, o segundo em mineração do mundo, tem a 5ª maior população do mundo, a 5ª maior produção de eletroeletrônica, a 5ª maior produção de veículos, é hoje o país da energia renovável do mundo, que nós podemos ampliar muito. É um país que, na verdade, tem hoje a agricultura mais competitiva do mundo. Quer dizer, a gente tem muitas vantagens aqui que todos os países queriam ter. Aí, estranhamente, você vai olhar o crescimento do Brasil, é um dos que menos cresce no mundo há 30 anos. E há 30 anos que o pessoal está tentando mudar esse sistema tributário e não consegue. E aí você vai falar, mas por que o sistema tributário é tão ruim? Vai aumentar, diminuir o imposto? Não, não vai aumentar nem diminuir o imposto. O imposto vai ficar mais simples, vai ficar com um custo menor dentro das empresas. Hoje o sistema tributário brasileiro é tão ruim, tão complicado, tão confuso, que ele prejudica tudo, principalmente o crescimento do país, a geração de empregos, a competitividade do Brasil, e por conta desse péssimo sistema tributário que nós temos, hoje, ele tem um custo muito elevado para a empresa, custa 5 a 10 vezes mais você ter os funcionários dentro de uma empresa para conseguir pagar o imposto. E é também o país que mais se questiona judicialmente, porque tem tanta dúvida, muda tudo toda hora, que é quase que impossível você conhecer o sistema tributário brasileiro, que tem hoje mais de 450 mil normas. Por conta dessa confusão toda, a justiça fica totalmente congestionada por ações tributárias e pior, né? Isso cria uma insegurança terrível para o Brasil, porque hoje nós temos quase 60% do produto interno bruto está sendo questionado, o valor equivalente a isso que a gente chama de contencioso fiscal. Não existe nenhuma história do mundo assim. Normalmente o contencioso fiscal dos países é 3% do PIB. O Brasil é 60% do PIB. São 5,4 as empresas brigando na justiça. Trilhões de reais, exatamente. Você pagou, o auditor fiscal diz que não é aquilo, aí você entra na justiça. Então, isso daí está prejudicando muito o Brasil e prejudica todo mundo, mas um setor que está muito prejudicado são as indústrias, porque as indústrias têm que competir com as outras. Eu falo que quem corta cabelo normalmente concorre com alguém do bairro, mas a indústria não. Você está competindo, a indústria que está aqui em Sorocaba, ela está competindo com a indústria da Coreia, do Japão, da Alemanha, vamos dizer, dos Estados Unidos, e daqui mesmo. Aí, conclusão, aqui tem uma guerra fiscal, cada estado você paga um tipo de imposto diferente, cada um brigando para ser mais baixo, isso faz com que as indústrias vão onde elas não deveriam estar, né, para fugir do imposto, é uma confusão danada. Por conta disso, olha a gravidade da situação. Nos últimos 10 anos, o mundo inteiro aumentou a produção industrial. O Brasil perdeu 10% das suas indústrias, nós perdemos 30 mil indústrias. Entre empregos diretos e indiretos, nós devemos ter perdido próximo de 5 milhões de empregos de qualidade. Você sabe que a indústria ela tem uma condição diferenciada de condição de trabalho, de benefício para os trabalhadores, né? Plano de saúde, né? Normalmente tem uma alimentação adequada, tem uma série de benefícios, transporte e tudo mais. Nós perdemos isso. E se a gente continuar assim, nós vamos destruir a indústria nacional, se a gente não fizer a reforma tributária. E vou dar mais um exemplo. O Brasil era a 9ª indústria mais importante do mundo. 9ª. Nós caímos para a 10ª, caímos para a 11ª, caímos para a 12ª, caímos para a 13ª, 14ª, 15ª agora. É uma vergonha. Agora, eu tenho, né? Bom, o sistema tributário é fundamental e a gente quer aprender com onde deu certo, tirar as dúvidas, fazer comparações para a gente ter uma proposta que seja a melhor para o Brasil. Nós já estamos no mês de maio. Essa questão da reforma tributária a gente já ouve, eu pelo menos já ouço há 40 anos. Desde que você nasceu quase. 44 eu ouço pelo menos há 40 anos. E nós estamos no mês de maio, 5 meses deste novo ano, deste novo mandato já se passaram. Como estão as conversas entre os deputados, as negociações, as articulações dentro da Câmara dos Deputados, principalmente no Senado Federal de uma forma total, em relação à reforma tributária? Porque a gente tem ouvido muito falar, o senhor bateu na trave várias vezes e essa bola não entrou, né? A gente está perdendo emprego, está perdendo negociação, está perdendo o share, né, o mercado e tudo mais. Mas como é que está
a articulação dentro da Câmara dos Deputados? Olha, felizmente eu estou lá e estou muito envolvido, porque eu estou entre os 12 deputados que, né, a gente tem brincado que nós somos os apóstolos da tributária, né? Então nós estamos trabalhando muito nisso já há 90 dias, com muitas reuniões, todas as semanas, com todos os setores, com os maiores especialistas do Brasil, com os representantes dos estados, dos municípios, das empresas, dos setores econômicos do Brasil. E a grande maioria, uma grande maioria é favorável, tanto de deputados, o governo tem apoiado integralmente, tanto é que o governo criou uma secretaria especial para a reforma tributária. Felizmente, eu estava muito receoso, entra um governo de esquerda, eu falei, às vezes Mas o governo até agora não apresentou nenhuma proposta, né? A proposta que a gente ouve mas ela a proposta anterior. Mas ela está apoiando, ela criou uma secretaria para dar apoio para essa, e eu estou sempre com o secretário Bernardo Api, ele é o autor dessa proposta que está lá, e há um entrosamento muito grande. Foi feito 2 pesquisas dentro do parlamento, como é que os deputados estão motivados ou não para a reforma tributária. Uma mostrou próximo de 70% e a outra 80%. Então, há uma grande maioria dos deputados que quer. Ainda existem algumas dúvidas de alguns setores, nós estamos conversando com esses setores para mostrar que todo mundo vai ganhar a hora que o Brasil voltar a crescer. Para vocês terem uma ideia, o Brasil nos últimos 10 anos cresceu 0,4% ao ano, é uma vergonha. É 1/3 do que cresceu o mundo, né? Então a gente poderia ter muito mais emprego. E o Brasil está numa situação tão difícil, ele empobreceu tanto por conta de perder a indústria. A pessoa fala, a indústria não é muito importante. Não fale isso. Ao contrário, o Brasil só vai conseguir voltar a crescer com o crescimento da indústria. O nosso setor de agronegócio está bombando, mas não consegue. Ele não deixa a gente no negativo, mas ele também não consegue botar a gente no positivo. Tem um limite. Nós precisamos da indústria, exatamente. Eles já estão fazendo o que podem, mas não dá mais. Então o Brasil, com o número de habitantes que tem, né, nós temos 210 milhões de habitantes, nós só vamos conseguir ter geração de riqueza suficiente, né, com uma indústria forte, que nós já tivemos, mas perdemos ao longo do tempo, principalmente por conta do sistema tributário, que prejudica muito as empresas e a indústria no Brasil. Isso vai ser importante para Sorocaba, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para gerar empregos de qualidade, tecnologia. Pra vocês verem como a indústria é importante no Brasil. Hoje, 70% da pesquisa do Brasil é financiada pela indústria. Mais de 30% dos impostos, né? E as cadeias produtivas mais longas, ou seja, onde você consegue agregar mais valor. E o Brasil, que já foi um forte exportador de bens industrializados, há 15 anos atrás, o saldo da balança comercial era positivo. A gente vendia mais do que comprava. É bom, nós estamos, né, trazendo dólar de lá de fora e gerando emprego no Brasil. Agora não. Nós estamos com um saldo negativo de 120 bilhões de reais. Isso significa o seguinte, esse dinheiro está saindo daqui para gerar emprego lá fora do Brasil. Então nós precisamos reverter isso, e acho que a grande oportunidade de reindustrialização do Brasil necessariamente passa pela reforma tributária. E você levantou a dúvida, bom, vai ser ou não vai ser aprovado? O cronograma que nós temos, e é um acordo que existe entre lideranças, com apoio do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, é que essa matéria seja aprovada nesse primeiro semestre na Câmara Federal, no segundo semestre no Senado. Estamos trabalhando para isso. Ou seja, tem aí 30 dias, 40 dias, isso, nós vamos ter que apresentar em 30 dias. Essa é uma comissão finalizadora, esse grupo de trabalho que eu faço parte, desses 12 deputados. Nós vamos apresentar já a matéria que vai diretamente para o plenário, não passa mais por comissão, não tem mais discussão, vai ser discussão dentro do plenário. E o plenário tem uma etapa ali para você apresentar emendas, mas tudo vai ser acompanhado pelos líderes, porque nós seguimos a orientação normalmente da liderança do partido. Então, o PSDB que orienta o meu voto, a grande maioria das vezes. Então, o que a gente quer é tirar ainda algumas dúvidas de alguns líderes, e essa matéria deverá estar pronta aproximadamente daqui 30 dias para ir para o plenário. Aí nós vamos ter um mês ali de tramitação dentro do plenário, que tem que aprovar em primeiro e em segundo turno, e o Arthur Lira, o presidente da Câmara, já disse, até 15 de julho essa matéria tem que estar aprovada. Vamos aguardar, deputado. Esperamos que sim, que a gente possa dar esse
esse presente para o Brasil aí. 18 horas e 54 minutos, finalizando aqui com o deputado Vitor Lippe. A última questão, deputado, a questão da PL da fake news. Muito se falou sobre isso, ia para votação, não foi para votação. O senhor mesmo, num determinado momento, eu vou votar a favor, depois mudou o seu voto. Explica isso para a gente rapidinho, deputado. Essa é uma questão bastante polêmica. Muita gente falou, bom, a proposta inicial era a gente ter algum tipo de controle sobre as redes, porque vocês sabem, a rede é boa, mas tem coisa ruim também na rede, isso preocupa a gente, os jovens, as crianças, a violência, né? Nós somos muito impactados pela... E hoje a gente tem ainda um controle muito frágil. Então os países do mundo, Europa, Alemanha, Estados Unidos, uma série de países, estão buscando uma legislação que possa trazer mais segurança para utilizar a internet. Inclusive essa segurança é identificar robôs, financiamentos eventualmente de criminosos ou grupos criminosos que possam trazer risco para a sociedade. No entanto, o pessoal disse que houve uma versão dizendo, não, esse aí é o projeto da censura. Então, isso criou uma polêmica. Há uma parte do Brasil que não quer que essa matéria seja aprovada. E eu disse inicialmente, falei, eu não posso ser contra isso. A responsabilidade é do parlamento, porque depois de começar a aumentar os números de crimes, de violência, é porque nós nos omitimos. Eu até respeito cada um pensar de um jeito, mas quem tem que fazer isso é o deputado federal, não tem jeito, e os senadores. Então não pode delegar para outro, nem falar, não, deixa para lá, não posso deixar para lá, porque a gente sabe que está havendo um aumento da violência, né? Isso no mundo inteiro, não é só aqui. Então isso preocupa, nós temos que discutir essa matéria. E aí eu disse o seguinte, olha, eu sou a favor da matéria, mas se eu sentir que há risco para a liberdade de expressão, eu vou votar contrário. Aí houve uma mudança no texto, eu entendi que aquilo trouxe insegurança, e aí eu resolvi dizer, olha, a minha posição nesse momento é contrária. Portanto, nós defendemos a liberdade de expressão, isso é um princípio democrático, mas nós não podemos também deixar de discutir uma segurança na rede, porque nós somos responsáveis por que pode acontecer no presente e no futuro. E o senhor acredita que essa matéria volta quando? Ela está sendo rediscutida, porque do jeito que está, ela não vai passar. Tá. Porque a gente acha que tem que ter nós precisamos ter mais informação do mundo para ver o que está acontecendo lá fora. Nós precisamos avançar, mas precisamos avançar com segurança de garantir a liberdade de expressão das pessoas. Esse é o meu posicionamento. Legal. 18 horas e 57 minutos, agradecendo mais uma vez a presença do deputado Vitor Lippe conosco aqui no Jornal da Band. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Douglas, Paulo Roberto. Queria deixar um abração para todos vocês, dizer que nós estamos trabalhando muito aqui também nos hospitais. Hoje eu estive no conjunto hospitalar, mais 3 milhões de reais. Nós vamos fazer uma grande reforma do pronto-socorro, que é a principal unidade de referência de urgência e emergência aqui em Sorocaba. E nós vamos ter uma unidade de diagnóstico, um centro de diagnóstico por imagem dentro do pronto-socorro. Isso vai melhorar muito a qualidade do atendimento. E eu fico muito feliz de, como médico, como secretário de saúde que fui, poder contribuir para os hospitais. Estamos fazendo a mesma coisa com o nosso padre Flávio, lá mais 2 milhões de reais para melhorar o setor de oncologia, ampliar a área de atendimento aqui de referência para Sorocaba. Muita coisa boa está acontecendo na saúde. Uma outra vez eu venho para falar sobre os investimentos na saúde, principalmente nos hospitais aqui da região. Forte abraço, muito obrigado.